O presidente Lula, mais cedo, bateu na mesma tecla e fez críticas a Donald Trump. O repórter André Neri traz agora as últimas informações, quais as reações dele, mas é bom lembrar que essa manifestação foi antes dessa decisão do governo de adotar a reciprocidade contra os Estados Unidos. André. Isso mesmo, Tiago. O presidente Lula afirmou que o comércio internacional tem sido utilizado como instrumento de coerção e chantagem, sem fazer qualquer tipo de referência nominal ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mesmo assim, essas declarações acontecem nesse momento em que o governo americano tem protagonizado a imposição de tarifas de exportações a diversos parceiros comerciais, principalmente ao Brasil. As novas declarações do presidente Lula contra essa política internacional americana foram dadas durante a visita oficial do presidente do Panamá, José Raul Mulino, aqui ao Palácio do Planalto. Reafirmamos o compromisso com o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a integração regional. Isso é particularmente relevante em um dos momentos mais críticos da história da região. Tentativa de restaurar antigas hegemonias coloca em choque a liberdade e a autodeterminação dos nossos povos. Ameaça de ingerências pressiona instituições democráticas e compromete a construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo. O comércio internacional é utilizado como instrumento de coerção e chantagem. Nessa mesma ocasião, Lula afirmou que iniciou o procedimento para aderir ao tratado relativo à neutralidade permanente e ao funcionamento do Canal do Panamá, documento do qual o Brasil ainda não é signatário. O Congresso Nacional precisa aprovar essa assinatura do texto, que reconhece que o canal, de cerca de 80 quilômetros ligando os oceanos Pacífico e Atlântico, deve permanecer aberto aos países independentemente de conflitos ou qualquer tipo de disputa política. Na prática, a adesão do Brasil a esse tratado seria um contra-ataque ao discurso de Trump de retomada do canal construído pelos Estados Unidos no início do século XX. Desde 1999, há cerca de 25 anos, prevalece o entendimento de que o controle do local é do Panamá, o que o presidente Lula defendeu que continue acontecendo. A frase "quem semeia bandeiras colhe soberania", que marcou a resistência panameia no século XX, é a mais atual do que nunca. O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal, conquistada após décadas de luta. Há mais de 25 anos, o país administra o corredor marítimo com eficiência e respeito à neutralidade, garantindo o trânsito seguro a navios de todas as origens. Por isso, decidimos nos somar ao protocolo, ao tratado relativo à neutralidade permanente e ao funcionamento do Canal do Panamá, já subscrito por mais de 40 países. Agora há pouco, a Câmara do Comércio Exterior foi informada sobre a decisão do Brasil de assinar esse reconhecimento da soberania do Panamá sobre o canal. A partir de agora, o colegiado vai ter 30 dias para dar um parecer a respeito do assunto. E além dessa questão relacionada ao canal, o presidente Lula também anunciou que o país vai comprar 4 aviões Super Tucano da Embraer, além de ter convidado o presidente José Raul Mulino para participar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, conferência essa que está programada para ser realizada em Belém em novembro. Tiago. Isso, as últimas informações quentes de Brasília. Você volta na programação da Jovem Pan e a gente continua falando justamente sobre essa decisão do governo de adotar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Aqui conosco, gentilmente nos atende agora, Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por aceitar tão prontamente ao nosso convite. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Muito prazer, obrigado e prazer pelo convite também. Prazer falar com você. Acho que é importante a gente explicar o que acontece a partir de agora, qual é o trâmite. Eu sei que são 30 dias para fazer uma avaliação. O governo americano vai ser informado amanhã, sexta-feira, sobre essa decisão do governo brasileiro. Em linhas gerais, o que acontece a partir de agora?
Então, só para a gente lembrar, o Brasil ainda não adotou nenhuma medida. A lei de reciprocidade, que foi atualizada este ano pelo próprio Congresso brasileiro, permite que, havendo uma decisão, o que vai acontecer agora é um estudo pela Câmara de Comércio Exterior. A Câmara de Comércio Exterior é presidida pelo BIDIC, mas tem a presença de vários outros ministérios, Fazenda, Relações Exteriores, Defesa, e esses ministérios vão avaliar quais seriam, primeiro, a possibilidade de retaliação, né? Na verdade, a lei de reciprocidade é uma lei de retaliação. A possibilidade de retaliação, quais seriam os mecanismos de retaliação e eventuais impactos de uma retaliação contra os Estados Unidos. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Muitas dúvidas, Dora Kramer. Boa noite, Weber. Muitas dúvidas, muitas. Uma que é assim, geralzona, né? Tudo bem que é um processo, que isso vai ser avaliado, mas o anúncio de que esse recurso, que me impressionou muito, o fato de o governo vir repetindo ao longo desse tempo todo que esse era o último recurso. Então, quando se adota esse recurso, imagino que se esteja numa situação limite. Queria sua visão sobre isso e se o simples anúncio já pode provocar algum tipo de reação dos Estados Unidos. Dora, veja, esse é um processo que, teoricamente, não é imediato, ou seja, vai ter que passar pela análise dos ministérios, componentes da CAMEX, vai haver uma avaliação, inclusive, econômica sobre os impactos que eventuais retaliações podem ter. Agora, você tem razão, é um agravamento de uma situação que já é bastante tensa. O governo brasileiro, claramente, vem se preparando para uma disputa muito longa. Tanto assim que aprovou medidas de apoio, principalmente a pequenas e médias empresas afetadas. O Brasil não tem feito gestos abruptos de aproximação com os Estados Unidos. Então, provavelmente, eu tenho repetido, a situação vai piorar antes de melhorar. Então, é um sinal de que essa tensão vai se prolongar por muito tempo antes que possa haver uma negociação efetiva. Cristiano Vilela? Weber, boa noite. Dá para a gente imaginar que essa medida que está sendo adotada agora pelo governo brasileiro seja talvez a última medida que possa ser adotada? Existe alguma medida mais grave ainda que possa ser adotada pelo governo brasileiro? Ou fica evidenciado que agora o governo chegou no limite, talvez adotando aquela que possa ser a cartada mais significativa durante esse conflito envolvendo os dois países? Não, Cristiano, a gente ainda tem várias fases, tá? Primeiro, nós vamos ter essa análise por responsabilidade da CAMEX. Depois disso, ainda há uma decisão com as sugestões de eventuais retaliação. Depois disso, há uma abertura para negociação com o outro parceiro, que no caso é os Estados Unidos, para depois o Brasil anunciar eventuais retaliações. Então, não é algo imediato, mas é um sinal de que o Brasil está abrindo a investigação. E é interessante, Cristiano, que os Estados Unidos fizeram algo similar. Tá? Os Estados Unidos abriram a investigação 301 contra os Estados Unidos, da seção 301, que inclusive tem uma audiência na semana que vem em Washington, e eu vou participar, inclusive, defendendo alguns setores brasileiros. Mas, da mesma forma que é um procedimento nos Estados Unidos que pode levar a mais medidas contra o Brasil também começou a analisar a viabilidade de ter medidas contra os Estados Unidos. Então, é um processo, mas é um sinal de agravamento da situação. Ô secretário, é claro que tudo ainda é conjectura, a gente está com essa informação que surge agora à noite, mas eu pergunto, imaginemos que o Brasil resolva adotar tarifas de 50% na mesma moeda. E claro, quando se trata de Donald Trump, tudo é possível, qualquer decisão, muitas vezes intempestiva, é possível ser adotada. Ele pode dobrar para 100%? Pode. Mas antes disso, uma observação, Tiago. Na realidade, a lei de reciprocidade brasileira não prevê apenas a reciprocidade, digamos assim. O Brasil poderia adotar outros tipos de medidas. Poderia adotar restrições quantitativas, cotas, poderia adotar, por exemplo, medidas contra patentes, medidas contra prestação de serviços, tributação extra para empresas americanas. Então, tudo isso é possível segundo a lei.
A lei é bastante ampla, o Congresso deu ao Executivo um poder muito grande. Então, não necessariamente vai ser na mesma moeda. Mas você tem razão. No caso da China, houve uma escalada, eles chegaram até 145% de elevação, um contra o outro, 145 contra 105, depois estão negociando ainda numa tarifa bem mais baixa. Mas, teoricamente, os Estados Unidos poderiam ainda elevar a tarifa. Weber Barral, ex-secretário de Comércio, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. A gente vai continuar, claro, acompanhando os desdobramentos disso. O senhor volta sempre para comentar. Muito obrigado, viu? Vai ser um prazer. Boa noite. Até a próxima.